Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 5. Como Deus nos fez justos. Nossa posição perante Deus está baseada na fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus colocou sobre Jesus as nossas iniquidades. 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus foi mais do que uma oferta pelo pecado. Ele foi realmente feito pecado com os nossos pecados. Ele foi feito injusto com as nossas injustiças. Como nosso substituto, carregando nossos pecados e nos carregando, ele foi ao lugar de sofrimento depois que deixou seu corpo. Ele permaneceu lá até que cada reivindicação da justiça contra nós fosse satisfeita. Ele foi o nosso substituto, tomando nosso lugar, sendo feito pecado pelo nosso pecado. Ele foi para a prisão, a qual os pecadores estavam sentenciados, e sofreu até que tudo o que havia contra nós fosse satisfeito. Era deidade sofrendo pela humanidade, e sendo deidade, ele pôde pagar a penalidade. Quando a Suprema Corte do Universo declarou que o que Deus havia realizado em Cristo era suficiente, que seus sofrimentos eram adequados e satisfaziam cada exigência da justiça, ele declarou que Jesus estava justificado ou feito justo. Romanos 4:25. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que ele foi justificado no Espírito. Em 1 Pedro 3,18, nós lemos que ele foi vivificado no Espírito. Ele nasceu e saiu da morte, de forma que foi repetidas vezes chamado de o primogênito dentre os mortos. Deus colocou sobre ele os nossos pecados. Ele foi feito pecado, sofreu em nosso lugar. Quando ele havia cumprido as exigências da justiça, a morte não podia mais retê-lo. Ele foi declarado justo, foi vivificado, se tornou o primogênito dentre os mortos, o cabeça da nova criação. Colossenses 1:18. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus pode nos declarar justos, baseado no que Jesus fez. Há duas fases para esta justiça. A primeira, Deus nos declara justos. A segunda, somos feitos nova criação. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, de forma que somos justos por natureza e justos pela fé. Agora, podemos entender 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado a nosso favor. Para quê? Para que nos tornássemos justiça de Deus nele. Tão certo como Deus fez Jesus pecado, Deus nos fez justos no momento em que o aceitamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou sendo feitos justos gratuitamente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Ele declara que fomos tornados justos gratuitamente pela sua graça, através da redenção que estava em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar a sua justiça por causa da ignorância dos pecados feitos anteriormente, enquanto da paciência de Deus. O que ele quer dizer com isso? Desde o tempo da queda de Adão até a crucificação de Jesus, Deus havia tratado do pecado por meio do sangue de carneiros e bodes. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. A palavra expiação significa cobrir. Ela nunca é usada em uma conexão com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo não cobre, ele limpa. Não precisamos ser cobertos. Sob a lei, o pecado não era retirado, não era purificado.
só era coberto pelo sangue de cabras e bois. Agora, pela fé, podemos receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Quando fazemos isso, nos tornamos a justiça de Deus nele. E uma vez feitos justiça por sua graça, temos paz com Deus através de Cristo. Tendo sido declarados e feitos justos pela Suprema Corte do Universo, e tendo a comunhão outrora quebrada e agora restaurada, a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda o nosso ser. Romanos 5:1. Agora, podemos ficar em sua presença sem qualquer consciência de pecado ou medo, porque, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Ele é justo e Ele mesmo nos declarou e nos fez justos. Este é o fundamento sobre o qual a fé cresce. Quando sabemos disso, em conformidade com o que a palavra de Deus ensina, entramos na presença do Pai sem qualquer desafio ou questionamento nas nossas mentes. Sabemos, portanto, que não há agora nenhuma condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Restaurando a justiça perdida. Este foi o maior problema de Deus. Como poderia Deus legalmente restaurar ao homem sua justiça perdida e ainda continuar sendo justo? Os 8 capítulos iniciais de Romanos tratam deste problema e nos dão a solução. Efésios 2:12 diz: não tendo esperança e sem Deus no mundo. É fato, o homem caído está sem Deus e sem esperança. Ele está espiritualmente morto e é um participante da natureza de Satanás. Ele não tem nenhuma reputação diante de Deus, nenhuma cidadania, nenhum direito legal de apelação. Ele está como um condenado numa penitenciária estadual. É fato, o homem caído está sem Deus e sem esperança. Ele está espiritualmente morto e é um participante da natureza de Satanás. Ele não tem nenhuma reputação diante de Deus, nenhuma cidadania e nenhum direito legal de apelação. Ele está como um condenado numa penitenciária estadual. O homem caído está em uma união espiritual com o inimigo de Deus. Sua natureza é de inimizade contra ele. Desta forma, não está sujeito à vontade de Deus e não pode estar, até que seja recriado. Romanos 8:7. Como poderia Deus reconciliar o homem consigo mesmo, fazê-lo justo e restaurá-lo à perfeita comunhão? Isso só poderia ser feito pelo próprio Filho de Deus, tomando o lugar do homem, satisfazendo cada exigência da justiça e descendo ao nível do homem perdido. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Jesus fez isso e, depois das exigências da justiça terem sido perfeitamente satisfeitas, foi justificado em espírito. Não somente foi justificado em espírito, mas também foi, em espírito, vivificado. Ele foi recriado no momento em que Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus foi justificado e vivificado, então ele foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai. Depois que ele foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai e podia entrar no céu como se nunca tivesse sido feito pecado, ele sentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele havia realizado uma perfeita substituição pelo homem. Jesus tornou possível para Deus não só justificar o homem, mas também recriá-lo perfeitamente. Com base nisso, o homem foi reconciliado com Deus. Agora, ele tem o direito à comunhão e à amizade com o Pai e a estar em sua presença como se nunca tivesse pecado. O fato de que Jesus pôde deixar o domicílio dos perdidos e ir diretamente para a presença do Pai prova que o mais vil pecador pode fazer o mesmo por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não faz diferença alguma quão perverso um homem possa ser.
Se ele aceitar Cristo como seu Salvador e confessá-lo como seu Senhor, Deus o fará uma nova criação. Tal homem se tornará a justiça de Deus em Cristo. A justiça se torna uma realidade viva nele. No jardim do Éden, Adão tinha perfeita comunhão com Deus. Nenhuma obra que Deus pudesse fazer para o homem seria perfeita, a não ser que devolvesse ao homem a sua justiça perdida, seu privilégio de comunhão e domínio perdido. Sua justiça e comunhão perdidas são restauradas na nova criação, e no momento em que a justiça é restaurada, o domínio outrora perdido é também restaurado pelo uso do nome de Jesus. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos dará em meu nome. O homem justo. Tiago 5,16. A oração do homem justo pode muito em seus efeitos. Você é um homem justo e sua oração vale muito em seus efeitos. Elias foi considerado justo, um servo da justiça. Você foi feito justo por receber a natureza do Pai. Não há limites para a sua vida de oração. Agora, você tem dentro de si todos os elementos necessários para fazer de você tudo aquilo que o Pai sonhou que você fosse em Cristo. Ouse orar. Ouse usar o nome de Jesus. Ouse tomar o seu lugar. Seja tão destemido como o mestre era em seu tratamento com Satanás e com a doença, porque você tem seu nome e sua habilidade. Ele é agora sua sabedoria e a força da sua vida. O segredo da vitória é agir sem medo e confessar com confiança, pois Satanás lhe teme. Você é um homem justo.